Olá, meu nome é Jackson de Vargas. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a minha dissertação intitulada Uma abordagem etnomatemática sobre as implicações dos números no Batuque do Rio Grande do Sul. O mestrado eu realizei na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. A minha orientadora foi a professora doutora Isabel Cristina Machado de Lara, e eu participei do grupo de estudos e pesquisas em etnomatemática da PUC-RS, liderado pela professora Isabel. Durante o curso de mestrado, cursei várias disciplinas, dentre elas a de Museu Interativo. Lá, eu tive contato com diversos textos, um deles sobre etnomatemática, escrito pela professora Isabel. Me encantei pela essência do programa Etnomatemática, proposta pelo professor Ubiratã D'Ambrosio, lendo com muita alegria as pesquisas realizadas nesse âmbito, como a do professor Paulo Gerdes, Gelsa Kiniginic, Scandiuzzi, dentre outros. Automaticamente, vislumbrei a contribuição que o programa Etnomatemática poderia dar para uma cultura afro-brasileira na qual eu faço parte, podendo, inclusive, ser útil para a escola, mais precisamente para a educação matemática, e na mesma intensidade contribuir para a Lei 11.645, que prevê a obrigatoriedade do ensino sobre a cultura afro-indígena nas escolas da educação básica. O objetivo da minha pesquisa foi compreender, por meio da etnomatemática, o modo como foram gerados, organizados e difundidos os saberes matemáticos envolvidos na associação dos números à representação mística utilizada pelo Batuque do Rio Grande do Sul. Durante a escrita do referencial teórico, eu trouxe diversos conceitos que alicerçaram o estudo, dentre eles o conceito de cultura, etno, etnia e etnomatemática. A cultura foi compreendida como todo o conjunto de saberes e práticas sociais que são adquiridas e vivenciadas por um grupo social. Desse modo, as tradições desse grupo devem ser mantidas para que o mesmo não se descaracterize e perca a sua identidade. Sobre etno e etnia. Embora as palavras etno e etnia possuam a mesma raiz etimológica, ambas apresentam significados diferentes quanto ao seu uso. Etno é um prefixo que une as diferentes áreas de atuação da etnociência em consonância com seus sufixos, como exemplo, etnolinguística, etnopsicologia e etnossociologia. A palavra etnia determina uma comunidade que compartilha a mesma língua, costumes, enfim, a mesma cultura e que se legitima como tal. A etnomatemática está alicerçada na educação matemática, na antropologia e na sociologia. Busca compreender, reconhecer e demonstrar a maneira como os saberes matemáticos tácitos de um determinado grupo cultural foram criados, ordenados e transferidos, colaborando, dessa forma, para a valorização e preservação da cultura de um povo e contribuindo para a aprendizagem matemática. O Batuque do Rio Grande do Sul é um grupo cultural religioso que teve seu início nas senzalas do Rio Grande do Sul como forma de resistência e sobrevivência dos escravos. Embora fossem agrupados em diversas etnias, conseguiram concatenar na religião toda a cultura que lhes restava, a fé e o idioma. A religiosidade, junto com seu dialeto, eram as únicas coisas que lhes restaram da sua identidade. O Batuque cultua orixás, que são forças cósmicas inteligentes criadas por Deus, Olorum, e que são responsáveis pela sobrevivência do planeta. Foram sincretizados a santos católicos para que não fossem descobertos. Por isso, é normal até hoje encontrar batuqueiros devotos de São Jorge, associação ao orixá Ogum, herança da escravidão. O culto aos orixás é um culto à natureza.
Normalmente, os rituais religiosos ocorrem à noite, porque é uma tradição desde o tempo da escravidão, onde os escravos eram obrigados a varar a madrugada para expressarem a sua fé. Do contrário, poderiam apanhar ou até mesmo serem mortos, pois a fé dos senhores do engenho era diferente, era cristã. O método de pesquisa utilizado foi a etnomatemática, alicerçada principalmente nos estudos de Biratã D'Ambrosio. Para que os objetivos da pesquisa fossem atingidos, eu realizei entrevistas e observações nas casas de religião durante alguns rituais. Os participantes de pesquisa foram 4 babalorixás renomados, com mais de 20 anos de culto aos orixás e pertencentes a algumas nações praticadas no Rio Grande do Sul. Todos os participantes de pesquisa eram residentes do Rio Grande do Sul e tinham seus ilês em pleno funcionamento. Eu analisei os dados coletados durante a pesquisa por meio da análise textual discursiva. Vale ressaltar que o objetivo da pesquisa não foi esgotar o assunto, nem tampouco trazer uma verdade absoluta. Por se tratar de uma análise textual discursiva, se fossem outros pesquisadores, os resultados seriam diferentes, pois cada pesquisador direciona a análise de acordo com seus interesses de pesquisa. A análise textual discursiva pode ser entendida como uma metodologia de análise de dados e informações de natureza qualitativa que tem a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos. Na categoria a priori, geração dos saberes, surgiram a existência de convenções realizadas pelos precursores da religião, a importância da matemática para o batuque. Na categoria a priori, organização dos saberes, o estabelecimento de regras acerca do uso dos números, algumas implicações dos números relacionadas ao jogo de búzios, crença relacionada às formas geométricas, normas estabelecidas em obrigações religiosas e a importância dos números para o batuque. Na categoria a priori, difusão dos saberes, surgiram os diferentes usos dos números no batuque, crença relacionada aos números, os números representam os axés dos orixás e as transmissões de conhecimentos. Os praticantes do batuque não necessariamente são escolarizados, mas utilizam matemática sempre que lidam com os orixás. Cada orixá tem um número místico, no qual representa. O orixá Ogum tem o número 7 atribuído a si. O orixá Xangô tem o número 6 atribuído a si. Para fazer as oferendas, eles precisam obrigatoriamente respeitar o número representado como axé daquele orixá para que ele consiga fazer a oferenda. Se ele colocar um número maior ou um número menor, o orixá pode não aceitar a oferta ou mesmo o seu pedido não ter o efeito o qual ele esperava. Por isso, eles precisam obrigatoriamente respeitar o número, o axé dos orixás. Em alguns casos, os babalorixás, que são as autoridades máximas dentro de um terreiro, podem autorizar alguns submúltiplos para que eles continuem representando os axés dos orixás. Exemplo disso é o orixá Oxalá, cujo tem atribuído a si o número 32. Mas, para uma oferenda, caso o adepto não consiga, ele pode utilizar apenas 2 elementos, como um submúltiplo para que ele continue representando o axé daquele orixá. Os números são sagrados no batuque do Rio Grande do Sul. Os adeptos têm muito respeito, porque sabem que os números representam o axé dos orixás. E por isso, ele está em todas as etapas do batuque. Desde a construção de um tambor,
de uma guia ou de um agê, até o jogo de búzios ou a confecção das comidas dos orixás. O tempo de resguardo, a quantidade de dias de obrigação, os números estão sempre presentes. Porém, os babalorixás não sabem como foi associado os números com os orixás. Eles disseram que o batuque é uma religião de transmissão oral e os seus antepassados não lhes passaram como isso aconteceu. Meus amigos, agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da minha pesquisa para vocês. Espero que esse vídeo seja útil de alguma forma e desejo que a etnomatemática continue valorizando os diferentes saberes matemáticos dos diversos grupos culturais existentes e que os orixás africanos possam cobrir-nos de bênçãos. Lirocum babá axé mum, oni olorum catu, oni mandaraueto. Axé.